Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, Boa noite, gente. Rede Cidade Live no ar. Chegamos, Brasil. Segundou. Estamos aqui no Bate Horário, Bate Canal. É na Rede Cidade Live, o canal do povo na internet. Pontualmente às 20 horas, 22, 22 e 3, né? Porque o Boninho sempre dá aquele atrasinho ali, mas tudo bem, vamos perdoar o Boninho, né? É o que temos para o momento. O Boninho sempre chegando um pouquinho atrasado. O vereador já tem meia hora que o vereador está aqui só esperando o Boninho dar o start no negócio aí. Você que está chegando aí na nossa live, não esqueça de compartilhar, clique aí no link, jogue nos grupos da fofoca, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook. Vamos pulverizar aí essa live, porque é uma live muito importante. O nosso representante está aqui hoje, presente na nossa live, né? Você aí que também está na página do vereador. Hoje nós estamos nas duas páginas aí, ó, na Rede Cidade Live e também na página oficial lá do Dr. Laércio Sandes, que é o meu convidado dessa noite. Boa noite, vereador. Olá, Renê, boa noite a você, boa noite a todo o seu público, boa noite ao Boninho. É uma satisfação estar aqui com vocês, mais uma oportunidade para a gente debater e conversar sobre os assuntos da nossa cidade. Eu que agradeço a presença. O doutor que já veio aqui outras vezes, né, doutor? Já tive Na aqui. época do Guarulhos ao Vivo também, faz tempo. Já estive neste estúdio e no outro estúdio que você dispunha, e estamos aqui sempre que convidado para dialogar. O vereador que é muito acessível, né? E que tem uma assessoria do vereador aí, a Cris, o pessoal aí. Parabéns, vocês estão de parabéns. Quem cuida das redes sociais aí, é bom valorizar, viu, doutor? Eu gosto muito de valorizar o pessoal que cuida das redes sociais aí, que eu vejo o empenho, a dedicação à sua rede social, está de parabéns, viu? Obrigado. É o pessoal de retaguarda, que a gente costuma dizer, né? É sempre um serviço que é feito e que é colocado à disposição da população, principalmente falando de comunicação. A gente precisa sempre reconhecer aquelas pessoas que estão atrás de nós e que muitas das vezes não aparecem na foto, não se faz presente, mas está ali ajudando para acontecer. A Cris faz parte da minha equipe, a Bruna, a própria Gabi e dentre outros da nossa equipe. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, nos comunicar, principalmente nessa época de pandemia. A gente tem que ter criatividade para que a gente faça chegar nosso pensamento, nossas ideias, nossas cobranças à população da cidade. E hoje o internauta, ele é muito conectado, né? Ele está sempre muito presente aí nas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube, e é importante, sim, o vereador hoje está atualizado aí nas redes sociais para que a população tenha esse contato também com o vereador através das redes sociais, ver direitinho o que está sendo feito pela nossa cidade, porque eu mesmo entrei nas redes sociais do vereador e vi diversas demandas que o vereador vem fazendo, muito bacana. Vereador, e como é que está aí o dia a dia da política de Guarulhos? Eu vi que o clima esquentou essa semana aí, Não, né? a política na nossa cidade é uma agitação, né? Cada momento é um flash, né? Como a gente costuma dizer, né? Cada dia é uma situação, cada semana é um debate, é uma questão, são críticas que são feitas de forma construtiva, é o dia a dia do legislativo. Enfim, nós estamos no ano eleitoral, né? Um ano que nós teremos eleições, principalmente para o executivo estadual, federal e também a nível de deputados. Então, a política ela é muito lembrada por conta desse momento que nós estamos por avizinhar aí, que é o período pré-eleitoral e as eleições de outubro próximo. Mas a gente está aí batalhando, né? Eu acho que nós temos que brigar, cobrar sempre que possível e alertar o governo daquilo que precisa ser corrigido o rumo para
deixar a nossa população mais satisfeita, porque a cidade vem sofrendo e sofre muito, e nós não podemos deixar de lado essas cobranças. O senhor é bastante fiscalizador, né, em todos os governos. O senhor já está em qual mandato? Eu estou no terceiro mandato. Terceiro mandato. Eu estive no mandato de 2013 a 2016, na gestão do ex-prefeito Sebastião Almeida, e atualmente no segundo e atualmente terceiro mandato, concorrendo com a gestão do atual prefeito Guti, que esteve comigo vereador no primeiro mandato. E o senhor sempre atuante. A gente vê nas suas redes sociais as demandas também que a população manda para o senhor. Eu vi também as denúncias que o senhor faz nas redes sociais, até mesmo para as cobranças virem à tona, para os esclarecimentos virem à tona. A questão da funerária, eu gostaria que o senhor comentasse também dessa questão, que é uma questão que a população cobra da gente aqui nas redes sociais, cobra dos entrevistados que vêm aqui. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. Ô, Renê, eu sempre tive e tenho compromisso com a população. Eu nunca tive compromisso com o prefeito A, B ou C. Eu sempre tive um bom diálogo com esse prefeito Sebastião Almeida, da mesma forma com o prefeito Guti, sempre discutindo e cobrando as questões de forma republicana. O que é republicano? Aquilo que eu acredito que é o certo, aquilo que eu, dentro da minha formação enquanto advogado e munícipe, morador da cidade de Guarulhos há 40 anos, entendo como correto e acho que é adequado. Há situações que a gente não concorda, que eu não concordo, e aí onde vem as cobranças, procurando orientar o governo, quem está à frente da máquina pública, de que não deve seguir determinadas situações a partir da forma que vem se processando. E eu dou aqui como exemplo, bem perguntado por você, sobre as funerárias. A Constituição Federal, como também a nossa lei orgânica, que seria, vamos dizer assim, para quem o leigo que está nos assistindo, seria a Constituição do município, que é a nossa lei orgânica, ela impõe, ela diz que todo e qualquer serviço público, ele é de responsabilidade do município, podendo ser concedido esse serviço público, desde que haja concessão pública. Eu não posso simplesmente autorizar determinados serviços, por exemplo, você não pode assumir um serviço de varrição de rua da cidade se não foi feita uma licitação. O que é a licitação? É um concurso público que dá oportunidade para aqueles que apresentar o melhor preço, a melhor condição, a assumir este serviço público. Por exemplo, há cerca de 4 anos atrás, nós deixamos de ter na cidade a Zona Azul. O prefeito fez um estudo, um reestudo, mandou o projeto de lei para a Câmara, alterou aquela ideia da Zona Azul que já existia há cerca de 20 anos atrás, aprovou essas mudanças, abriu um processo licitatório, algumas empresas interessadas concorreram, quem ganhou foi uma empresa de Santa Catarina. Esta empresa teve que pagar pela outorga, pagou cerca de 15 milhões para o município para explorar este serviço. Da mesma forma, aqui na rodovia Presidente Dutra, foi feita uma licitação recente da rodovia Presidente Dutra, que a Nova Dutra, que a CCR, mais uma vez ganhou. Ela vai pagar por essa outorga, para poder explorar este serviço. Vindo para a questão dos cemitérios, não pode simplesmente eu dar a entrada na prefeitura num pedido de licença para atuar explorando velório, explorando o serviço funerário, que é um serviço gratuito para aquelas pessoas que não dispõem de condições de pagar e que comprovem que não têm rendimento para tal. Então, aqueles que não têm condição terão a isenção. Aqueles que dispõem de uma razoável condição vão pagar por tal. Ocorre que aqui no município, de forma recente, começou a aparecer alguns tipos de serviço funerário, um em frente ao HMU, alguns velórios, todos irregulares. E como eu disse para você no início da fala, eu não tenho compromisso com ninguém, a não ser com a população. Então, eu venho cobrando do governo uma providência sobre estes serviços que são, a meu ver, irregular. Nós não podemos ter um serviço que a própria lei diz que tem que ter licitação. Por exemplo, Renê, de repente, estes serviços eles poderiam estar colaborando com a cidade, em dando alguns tipos de serviço gratuito para a população, ou pagando para o município para poder explorar esse serviço, como foi a questão da Zona Azul. Então, a meu ver, da forma que
está esse serviço sendo explorado na cidade, está errado, o governo precisa fiscalizar ou parece que não está exercendo o seu papel de fiscalização como precisa, e essas atividades estão sendo exercidas irregularmente, prejudicando o interesse da cidade, o interesse da população. Eu não sou contra qualquer tipo de atividade na cidade, desde que siga as normas, siga as leis. Eu tenho escritório de advocacia aqui no centro da cidade. Lá eu estou constituído, tenho licença de funcionamento, pago meus impostos e assim por diante. Eu acho que todos nós devemos seguir a mesma forma. Não dá para você ter uma atividade em frente à prefeitura de forma irregular, porque se aquele estabelecimento que lá está tem direito, eu tenho, você tem e assim por diante. Então, nós precisamos saber que a cidade ela dá oportunidade para todos, e todos têm que ter as mesmas condições de disputar o exercício dessas atividades. Então, é por isso a minha cobrança com relação à situação do serviço funerário, que é um serviço público, o poder público pode conceder esse serviço, mas tem que seguir algumas formalidades previstas em lei, e esses que estão se estabelecendo, principalmente a partir deste ano, eles estão irregular. O negócio pega, gente. Tem várias questões, inclusive essa que o senhor citou da Zona Azul foi um ponto muito discutido também pelos internautas, pela população. Os locais de Zona Azul. Tem locais que a gente vê que não é local de trânsito e tem a demarcação lá da Zona Azul, obrigando a você comprar o ticket lá online e estar pagando por isso. Quem que regulamenta a área? Como é que é feita essa distribuição de áreas? Como é que é? Como eu falei, a Zona Azul ela já tem cerca de uns 20 anos ou um pouco mais na cidade, quando foi instituída, ainda quando a Associação Comercial da cidade de Guarulhos, que cuidava da Zona Azul na região central, ela era muito pequena, os locais de atuação eram muito pequena. O atual prefeito Guti entendeu que deveria expandir a Zona Azul, encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal, delimitando um espaço maior. Então, os locais, a codificação dos pontos onde estarão ou serão ou passariam a ter a Zona Azul, é a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana que decide. Foi decidido a quantidade de pontos da Zona Azul. A partir desta quantidade, foi aberto um processo licitatório, foi estabelecido alguns parâmetros, valores, e a empresa vencedora, para explorar esse serviço, pagou por tal. Então, essa situação não cabe a nós, agora, nesse momento, mais discutir a diminuição desses pontos da Zona Azul. Talvez lá atrás, quando a Secretaria definiu os locais, quando publicou os editais e tudo mais. A partir do momento que esta empresa ganhou a licitação, nós temos que respeitar o contrato. Eu fui procurado, inclusive, a semana passada, por uma colega advogada que estava indignada que o filho dela foi multado na frente da casa dela, na porta, porque o filho dela estacionou em frente à casa dela. Eu falei, infelizmente, a senhora não tem razão de questionar, porque o poder público ele tem o poder de disciplinar o uso da área pública. Se a sua calçada fosse rebaixada, talvez aí seria até defensável, mas como sua calçada não é rebaixada, infelizmente, o município, o prefeito, a secretaria que é responsável, ela tem legitimidade para definir esses pontos de atuação. E aí hoje nós temos crítica em algumas ruas um pouco mais afastadas da região central por conta desta definição, mas foi uma política de governo, do governo Guti, e que em alguns locais eu até concordo que não tinha necessidade, mas ali um pouco bem próximo da região central, o centro comercial, por exemplo, da Vila Galvão, algumas regiões da Praça 8, eu acho que se justifica, mas nem todos os pontos da cidade tinham necessidade. Mas, enfim, é uma política de governo que agora nós temos que seguir. E eu vi também nas redes sociais do senhor referente ao decreto de velocidade, né, que está sendo discutido. Sim. Comenta sobre isso, que é 60, 50 quilômetros. Conta. Eu não estou sabendo, eu vi pelas redes sociais, fiquei atualizada. Veja só, tudo que a gente faz na nossa vida, se você vai pegar esse imóvel seu aqui que é branco, azul, e você vai mudar de cor, você vai discutir com a sua família, com o seu esposo, se essa cor agrada, se não agrada. Da mesma forma, no que diz respeito ao trânsito da cidade,
Não pode simplesmente um secretário que veio estar secretário aqui em Guarulhos, ele não pode simplesmente, a partir de algum estudo que a gente não sabe qual foi, ele reduzir a velocidade na Avenida Paulo Facini e outras vias da cidade de 60 para 50, sem a mínima justificativa, sem um estudo técnico que sequer nós tivemos acesso enquanto Câmara Municipal representante da população, simplesmente soltaram umas faixas aí na cidade e, a partir do dia 2 desse mês de março próximo, nós teremos a Zona Azul não, as multas para quem ultrapassar de 50 por hora, onde é 60, nós teremos agora 50 por hora. Eu acho que não é correto, eu acho que 60 já está bem razoável. O que nós precisamos, Renê, a população, não sei se a população toda sabe, mas nós, guarulhenses, pagamos em torno de 50 milhões de multa de trânsito na cidade de Guarulhos. Aí pergunta-se, mas paga porque os motoristas são irresponsáveis. Concordo, mas é este valor da multa, onde que está a pegada? Esse valor da multa tem que ser utilizado na educação no trânsito. Qual é o local, qual é o canto da cidade, eu pergunto para você, que nós temos educação no trânsito? Nenhum. Então, é essa a minha cobrança, e eu acho que definir a Avenida Paulo Facini, eu não lembro todas as vias aqui, mas as principais vias da cidade, que é 60, está reduzindo para 50. Como ocorreu ali na Avenida Tancredo Neves, onde era o antigo Poupa-Tempo, a antiga Baeté, ali é 50. Não tem a mínima necessidade, porque não é via de muita rotação de pessoas, 60 se justifica. Eu mesmo levei umas 2, 3 multas ali, assim, desnecessariamente. Sabe por quê? O veículo que a gente tem, com a modernidade da tecnologia, você sai com o seu veículo, quando você menos descuida, você já está com 60, 70 por hora. Então, eu acho que não é por aí. Eu penso que a educação no trânsito, e quando eu falo educação, é orientar, chamar a atenção, guarda de trânsito, esse tipo de situação. Eu não preciso simplesmente reduzir, colocando o radar para pegar o motorista de surpresa, com a ânsia de arrecadar, sem dar uma qualidade na direção dos motoristas e tudo mais. Então, essa crítica que a gente fez desde a semana passada, a gente está cobrando. Eu vou, inclusive, requisitar ao secretário de Trânsito os estudos técnicos que foram feitos. E, se eu não me convencer dos estudos, caso exista, vamos encaminhar para o Ministério Público, que é o destinatário final para eventual propositura de alguma demanda ou cobrar a prefeitura a respeito. Então, pode ser revertido caso os estudos técnicos aí claro. não como é que fala? Caso os estudos técnicos não convençam, né? Então, pode ser revertido, gente. A Raimundo Oliveira está aqui, mandando um boa noite. O Wellington Santos, o Carlos Promecia também está aqui. Tem bastante gente, vocês podem estar fazendo aí perguntas também aqui para o nosso vereador, que ele está prontíssimo para responder, da mesma forma que ele é acessível para a imprensa, para as mídias de Guarulhos, ele também é acessível para a população e, com certeza, vai responder aí a sua pergunta da melhor maneira possível, esclarecendo aí, né, alguns fatos. Vamos para um breve break e já voltamos com mais. Vereador Dr. Laércio Sandes, aqui na Rede Cidade Live, o canal do povo na internet. Eventos é aqui no Ranchito Farm. Pacotes com música ao vivo. Um deck com vista ao lado da fazenda. Espaço amplo e arejado no estilo Velho Oeste. Ideal para seu evento. Um buffet diversificado, suculento e mais amado de Guarulhos. Podendo você optar também pelo pacote à la carte. Temos também área game, espaço kids e um empório cheio de gostosuras da fazenda. Podendo incluir em seu pacote o circuito da fazenda com mais de 400 animais em um circuito totalmente coberto e confortável. Eventos disponíveis, aniversários, confraternizações, casamentos, noivados, happy hour e muito mais. Sigam as nossas redes sociais @ranchito_farm e fique por dentro do melhor espaço para idealizar o seu evento.
Copertrans Guaru, Cooperativa de Transporte Alternativo de Guarulhos. Acompanhando o progresso. Acesse www.copertransguaru.com.br. A Emerson Publicidades e Eventos é uma empresa especializada em propagandas com carros de som e locutores ao vivo, executando os melhores serviços e trazendo resultado surpreendente para os clientes. Divulgue com quem realmente entende do assunto. Emerson Publicidades e Eventos, uma propaganda certa para um ótimo negócio. Jornalismo, entrevistas, música, esporte e entretenimento ao vivo. Rede Cidade Live, o canal do povo na internet. Voltamos, Brasil. Rede Cidade Live, o canal do povo na internet. Estamos ao vivo aqui na Rede Cidade Live e também lá na página do Dr. Laércio Santos, vereador aqui da cidade de Guarulhos. Para você aí que não é de Guarulhos, né? Você pode estar acompanhando as demandas hoje aqui da nossa cidade, os entrevistados aqui também da nossa cidade. A gente trouxe aí já entrevistado de Santos, né? Então, acompanhem aí você também, clique em seguir a nossa página e compartilhe a nossa live. Quero agradecer também aqui a Helena, cadê? Helena Medeiros, boa noite a Renê e boa noite ao vereador. Aqui, a Helena. O Cristiano Mianelli está falando aqui. Renê, comenta sobre o PDV. PDV, que é o pedido de demissão voluntária, Exato. né, vereador? Fala um pouquinho dessa criação desse plano, né? O PDV, para quem está nos assistindo e quem não conhece o assunto, é um projeto, é uma lei que é aprovado pelas casas legislativas. No caso, o prefeito de Guarulhos encaminhou uma proposta dessa natureza. É uma reivindicação antiga, um pedido antigo dos funcionários municipais. Isso eu digo com certeza há muito mais de 10 anos. Eu mesmo, já ao longo dessa trajetória minha enquanto vereador, fui procurado por alguns servidores com seus 65, 70 anos, próximo dessa idade, não querendo mais ficar no serviço público e querendo sair. E, para isso, busca alguma compensação, alguma indenização, algum prêmio. O município não pode mandar o funcionário embora por si só. Os funcionários eles são estáveis, têm estabilidade até aposentar ou quando não quiserem mais ficar no serviço público. Então, essa ideia do PDV foi encaminhado pelo prefeito para a Câmara Municipal, precisa o Legislativo aprovar para virar lei, e aí poderá o prefeito definir quais são os trabalhadores que estarão contemplados, qual a faixa de idade, se vai ser só os aposentados, se poderá contemplar todos os profissionais da Secretaria de Educação, da Secretaria de Esporte, da Secretaria da Saúde, enfim. Esse projeto chegou na Câmara, Renê, e aí onde que está o problema, pelo menos eu vejo como problema. Foi encaminhado o projeto, o prefeito, o projeto, da forma que chegou, a meu ver, está errado, porque ele não disse quanto que pretende gastar, quais são as condições para que estes trabalhadores possam aderir e participar do PDV, qual é o prazo desse PDV.
a nossa lei maior, que é a nossa Constituição Federal, não permite encaminhar um projeto de lei para a Câmara sem definir qual será o gasto, quanto que isso representará de custo para o Tesouro Municipal. Eu sou a favor do PDV, mas da forma que está muito vago. Então, me incomodou, eu falei, inclusive, na tribuna da Câmara, o prefeito ele tem este hábito de encaminhar muitos projetos e querer que a Câmara autorize o prefeito definir as condições por decreto. Quando eu faço isso, na verdade, quem não se lembra do chamado cheque em branco? Então, eu estou dando um cheque em branco, eu estou dando um papel em branco para que o prefeito defina da melhor forma que convier. Eu entendo que este projeto não pode ser votado e aprovado dessa forma. Se for aprovado desse modo, eu tenho que, para mim, que vai dar problema jurídico, porque a nossa lei maior exige a definição. Se eu vou gastar 500 milhões, ou vai ser 50 mil, ou vai ser 100 mil, eu preciso definir dentro desse projeto quais são os cargos, quais são o grupo de trabalhadores que poderão participar. Por exemplo, nós temos às vezes, questionamento de falta de funcionário nos equipamentos públicos da saúde, nas UBS. Poderão eles participar do PDV? Outro grupo, poderão os guardas civis municipais participar do PDV? Para participar do PDV, eu preciso ter um certo tempo de serviço no serviço público, eu já tenho que estar aposentado. Então, estas condições precisam estar definidas. E não só isso, quanto que eu vou receber de premiação, que é um prêmio. A cada 10 anos, a cada 1 ano, eu vou ter tanto de prêmio. Tudo isso precisa ser definido, tal qual foi definido quando o prefeito encaminhou o PDV do SAI. Os trabalhadores do SAI que foram transferidos para a Sabesp e não quiseram ficar, tiveram a oportunidade de optar pelo PDV. Da mesma forma, este projeto que o prefeito encaminhou tem que estar definindo todas essas condições. Eu quero acreditar que ele venha corrigir esse projeto, que está lá na Câmara, quero acreditar também que, neste mês de março, a gente deva estar votando essa propositura, até porque nós estamos entrando no período eleitoral e, a partir de um dado momento, leis que criam despesa, custo, etc., nós não podemos votar em período de eleição, que poderá dar problema, principalmente para o prefeito. Então, eu quero acreditar que, em março, agora, a gente vote esse PDV e venha permitir que aquele senhor, aquela senhora que já está com idade avançada, não queira ficar no serviço público, possa seguir sua vida, buscar o seu descanso merecido, ou até mesmo aqueles servidores que têm outro objetivo e não queiram mais ficar no serviço público, venham poder optar pelo PDV. Algumas pessoas são críticos do PDV e tudo mais, mas é uma possibilidade de você aderir. Então, eu não estou mandando o funcionário embora, eu não vou dispensar. Eu estou dando a oportunidade de você, Renê, se é funcionário público e quer ir embora, você não precisa pedir a conta. Vai ter um prêmio para que você possa sair. Só que, quando a gente votar essa proposta, ela tem que estar definida no texto da lei. O que eu estou dizendo é que as condições que o prefeito encaminhou para a Câmara não está muito claro. Me parece que tem alguma pegadinha, e que pegadinha todos nós não recebemos bem, pode querer prejudicar um ou outro. Então, desse modo, eu acho que o projeto não está bom, precisa ser melhorado. Mas, de modo geral, o PDV vem de encontro ao interesse de muitos dos trabalhadores da Prefeitura de Guarulhos. Então, para que fique claro, o vereador ele não é contra o PDV, ele é a favor do PDV, desde que tenha adequações, né, no projeto. De repente, até por locais, por secretarias, né, também, né? Porque, assim, se fizer um PDV geral, foi como o senhor falou, vai, daqui a pouco, geral, aí falta gente na saúde, falta gente, né, tem que adequar. Então, adequando direitinho, vários vereadores, com certeza, serão a favor. A população tem muitas pessoas que querem sair do serviço público. Já deu, já está na hora de descansar. Não querem, logicamente, abrir mão dos seus direitos trabalhados durante todo esse tempo. Então, eu acho que o PDV vai vir para beneficiar essas pessoas que querem sair do serviço público. Não que você seja obrigada a assinar o PDV, o pessoal ficou com medo devido a toda a situação da ProGuaru, de extinção e tudo. Então, eu acho que o pessoal está meio receoso devido a isso. Né? Na verdade, se tinham algum pingo de confiança na gestão do governo Guti,
o episódio da Proguaru gerou muita desconfiança, principalmente em 2 vídeos que circulam na rede social, lá atrás, quando algumas pessoas chegaram a se manifestar dizendo que o prefeito estava preparando um estudo para pôr fim à Proguaru. Aí ele veio, ainda no período pré-eleitoral, período eleitoral, se manifestando que não era verdade. E aí a gente viu que a Proguaru deixou de existir por conta daquele estudo que estava fazendo. Então, ficou uma desconfiança muito grande nas atitudes do governo municipal, encabeçado pelo prefeito Guti, de forma que qualquer proposta que chega na Câmara Municipal, Renê, principalmente tratando-se de servidor público, existe essa desconfiança generalizada. E por quê? Repito, por conta do governo que não soube se comunicar de forma eficiente com a população no que diz respeito, por exemplo, à questão da Proguaru. Mas que o PDV, uma vez sendo aprovado, eu acho relevante, eu acho importante, sim. Ah, mas você poderia dizer que a prefeitura vai gastar dinheiro com isso. Vai gastar, mas em um certo momento vai dar qualidade no serviço público, porque vai dar oportunidade daqueles que não estejam estimulados se desligar do serviço público e, de certa forma, abrir oportunidade para aqueles novos servidores que estejam com vontade, com ideias novas e com gás. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso é a população que espera um bom serviço público. Exatamente. E vai abrir concurso público, gente. Vaga abrindo aí para novas pessoas com sangue novo aí, não que os outros já quer descansar, né, gente? Tem hora que tem que ir, né? Vamos curtir um pouquinho a nossa vida. A Elisângela Martinelli aqui, ela está perguntando referente ao congelamento do IPTU. Se foi eleitoreiro, se vai descongelar, como é que está o andamento disso? O congelamento do IPTU me preocupa bastante, porque não existe, por mais que essa manifestação minha, algumas pessoas podem achar que eu estou jogando contra os interesses da cidade ou da população, mas nós temos que ser verdadeiro. Não existe almoço, não existe jantar de graça. Alguém sempre vai pagar essa conta. Nós não podemos, de um ano para outro, achar que o IPTU congelado desde o ano de 2017, essa conta não vai ser reposta. Veja que só do ano passado para este ano, o salário mínimo, que era 1.100, foi para 1.212. Portanto, mais de 10% de inflação medido pelo INPC. Então, nós não podemos acreditar que 2017 até 2022, passados 5 anos, que não houve inflação para atualização do IPTU. Eu tenho que, para mim, que em algum momento nós vamos ter que enfrentar esta atualização da tabela genérica. O que é a tabela genérica? Este imóvel que nós temos aqui, ele tem um valor médio de mercado estabelecido por uma lei aprovada em 2012. E a cada ciclo de 10 anos aproximadamente, essa tabela genérica precisa ser revista, é o valor que se permite calcular o IPTU. Nós estamos com essa tabela genérica congelada já há muitos anos, desde 2012 que ela não é revista, tem alguns locais que está pagando muito IPTU e alguns locais que está pagando ou não pagando nada de IPTU. Então, nós temos uma chamada injustiça tributária no que diz respeito ao recolhimento do IPTU. Me preocupa, sim, Renê, me preocupa muito. Quem não se lembra, quem acompanha a política da cidade, ainda em 2012, quando o então ex-prefeito Sebastião Almeida, naquela oportunidade, aumentou a tabela genérica do IPTU muito alto. Nosso IPTU ficou muito mais caro do que o da capital. A revisão e atualização ela não pode ser longa. Quando ela é longa, causa injustiça, em algum momento essa conta vai vir e vai vir muito alta e vai causar problema. Então, eu tenho que, para mim, que esta situação, o prefeito ele vem segurando esse IPTU congelado, mas isso vai dar problema até para ele lá na frente. Já existem decisões judiciais que todos os prefeitos, por onde foram questionados esse assunto, perderam na justiça, porque você não pode fazer festa com chapéu alheio. E o que o prefeito Guti vem fazendo é isso. Ele deveria estar atualizando o IPTU gradativamente para que a gente não fosse pego de surpresa. E vou mais. Tem região da cidade que paga IPTU muito, tem outras que não estão pagando. Então, nós não estamos mantendo o equilíbrio. Esse é o grande problema do IPTU de Guarulhos.
Gente, então pode vir surpresas por aí. O pessoal fala aí só no nosso, né? Espero que não venha no nosso, não, gente. Pelo amor de Deus, a gente já paga muita coisa, a gente vê aí o aumento de todas. Luz alta demais, o gás um absurdo. Eu acho que a luz bateu recorde, pelo menos aqui na Rede Cidade Live, a luz bateu recorde. E não é só aqui, não. Não porque só a gente usa bastante aqui, mas toda a população está reclamando do aumento absurdo na conta de luz, que está demais. Aí vem a taxa do lixo. Como que está a taxa do lixo? Então, eu até ia pedir um gancho para você, que eu acabei lembrando dessa situação. O prefeito ele acabou não revendo o IPTU, mas, de certa forma, ele vai rever o IPTU. Por quê? Porque o prefeito de Guarulhos encaminhou para a Câmara uma lei criando a chamada taxa do lixo. Taxa do lixo essa que, a partir deste ano, seria cobrada sobre o consumo de água e esgoto de quem consome água e esgoto, cobrada pela nossa companhia, Sabesp. O prefeito ele apresentou essa proposta. O valor, a meu ver, é um pouco puxado. Nossa cidade não precisaria criar essa taxa. Eu me manifestei nas mídias sociais, inclusive na minha mídia social. O prefeito, só para você saber, Renê, o prefeito, não satisfeito, ele me notificou pelo advogado dele, querendo um direito de resposta dentro das minhas redes sociais, dizendo que eu não estava falando com a verdade quando eu sustentei que Guarulhos não precisa da taxa do lixo, porque nós já temos dinheiro para a coleta de lixo, o próprio aterro sanitário que nós temos lá no Cabo Sul e tudo mais. Foi aprovada pelo governo federal a criação da taxa de lixo, mas essa taxa de lixo é para as cidades que não têm esse tipo de serviço. Guarulhos já tem esse serviço há 30, 40, 50 anos. É tanto que o prefeito de São Paulo não criou a taxa do lixo. O prefeito de São Paulo foi justo, foi equilibrado com esta situação. O prefeito Guti criou essa taxa do lixo, depois ele percebeu que a taxa era exagerada, houve um movimento entre os vereadores que dão apoio ao prefeito, seus secretários, para que esta taxa fosse revista. Acabou não sendo revista essa proposta. O PDT entrou na Justiça, o Partido Democrata Trabalhista, ele entrou na Justiça, está suspenso com liminar, só que o prefeito, no último mês de dezembro, ele entrou com defesa, pedindo o cancelamento dessa liminar. Então, não será surpresa para mim se, a qualquer momento deste ano, nós sermos cobrados por essa taxa, e digo mais, a partir de janeiro, inclusive. Repito, a partir de janeiro. Então, se nós não vamos pagar um IPTU mais alto, mas de forma disfarçada, o prefeito está criando um aumento neste IPTU, trazendo essa taxa de lixo, que eu volto a dizer, não era necessário, porque nós temos já no nosso IPTU da cidade, na arrecadação dos nossos impostos, verba para isso, como é o caso da capital, que o prefeito de São Paulo entendeu que não tinha necessidade. O prefeito de Guarulhos poderia ter seguido dessa forma, mas ele optou para criar mais esse custo para o nosso povo, para a nossa população tão sofrida. O negócio não tá bom, gente. Tá feio. O salário mínimo, a gente vê aí como é que tá. Como que a gente vai viver? Tem gente que paga aluguel. Meu caso, já vou falar para o meu caso. Então, tem aluguel, tem água, tem luz, tem alimentação, tem vestimentas, e haja taxa, e o salário mínimo está como diz lá o Chico Anísio, desse tamanho. Então, quanto mais aliviar para a gente, é melhor, né, gente? Mais taxa não dá. Marcelo Lousada está aqui falando, boa noite, Renê. Boa noite, Laércio Sandes e todos da Rede Cidade Live. Boa noite, Marcelo, nosso colega de partido, disputou a eleição no nosso antigo Democrata, né, que agora é União Brasil, e é um grande parceiro da política da cidade. Um forte abraço. O Marcelo sempre presente. Obrigada, Marcelo. O Wellington Santos também está aqui. O Mianelli, eu falei já do PDV, né? Tem mais alguém aqui que fez uma pergunta, eu passei batido. Já eu vejo aqui, tá, gente? Brasil. Vamos falar, o doutor Laércio Santos, da escola. O pessoal muito reclamou também da escola Perseu Abramo, é isso, produção? Que mandaram aí no WhatsApp? Perseu Abramo. Põe aí para a gente a fotinho da escola, que o vereador estava lá, ele foi lá
dialogou com a população. Põe aí pra gente, produção. Não, esse daí é do martelo. Isso aí é mais pra lá. É a foto, produção. Esse negócio aí tá quente, esse negócio que o Boninho... Aí o senhor tá lá na escola, né? Então, Renê, a gente tem hora que a gente quer acreditar que as coisas estão evoluindo e melhorando, como a gente fala, melhorando para melhor, né? Mas eu fiquei surpreso há cerca de 15 dias atrás, quando fui procurado por alguns grupos de familiares relativamente à escola Perseu Abramo. Onde fica essa escola? Fica do outro lado do aeroporto, na cabeceira da pista do aeroporto, no Jardim Presidente Dutra. São 2 escolas naquele local, uma escola, a reforma foi concluída, a outra, chamada Perseu Abramo, tem em torno de 650 alunos. Eu fui, primeiramente, no dia de sábado, constatar como que estava o andar das obras, combinei com algumas mães, e constatei lá que o imóvel está passando por diversas mudanças, reforma, defeitos de obra quando foi construído o prédio, enfim, eu não estive lá para questionar ou discutir a questão da obra, mas sim por conta da questão educacional, que nós não podemos ter nossas crianças fora da sala de aula por conta de obra ou reforma. Aí, o que eu fiz? Estive na secretaria, fui cobrar para entender o que acontece. A secretaria, quem me atendeu lá, a diretora de plantão, não soube me dar uma definição clara quando que as crianças retornariam. Levei essa situação para a Câmara Municipal e cobrei da Comissão de Educação, que eu faço parte, junto com o colega Lauri, que é presidente, o vereador Wesley Casaforte, para que a gente convoque o secretário até a Câmara Municipal para explicar por conta de que estas crianças já eram para estar na sala de aula, se não naquele espaço lá, que tivesse um plano de ação, um plano de contingência. Então, Renê, a cobrança minha é que as crianças não podem ficar sem a aula, fora de sala de aula. Essa história que está fazendo passeio, que tem ônibus levando as crianças aqui e acolá, e, de fato, eu vi os ônibus lá, nenhum pai se conforta, porque eu quero o meu pai nos bancos da sala de aula para aprender a ler, escrever, interpretar, multiplicar, diminuir e tudo mais. E esse tipo de situação me parece que tem que se adotar como parâmetro para todas as escolas. Nós temos escolas do município que foram construídas há 10, 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, e estão precisando passar por reforma, são telhados já danificados, pintura, isso e aquilo. Então, se nós tivermos todas as escolas do município passando por reforma e as crianças ficarem fora da sala de aula, me parece que o governo não está sabendo planejar essa situação. Então, a minha cobrança é nesse sentido. Não estive lá para ver a obra. Pode até ser que em um momento eu vou lá cobrar como que está a obra, quero ver o contrato, isso e aquilo. Mas, nesse momento, a questão dos nossos alunos, nós não podemos transigir, nós não podemos negociar e permitir que as crianças fiquem fora da sala de aula. Então, estive lá na escola 2 oportunidades, uma das quais com a diretora da escola, depois na direção dentro da secretaria, levei para a Câmara Municipal e esta semana vamos definir o dia certo com a Comissão de Educação para trazer o secretário na Câmara para explicar isso, porque na minha ida lá na secretaria, eu tive informação que não é só esta escola, tem uma outra escola do município com o mesmo problema. Então, nós precisamos alertar a população que deve trazer esses problemas para nós, como este que chegou para mim, vereador. Eu estive lá na escola, voltei lá. Esta semana, talvez eu vou lá certificar se as crianças já voltaram às aulas. E, mesmo que voltaram, nós não podemos esfriar o assunto, porque isso tem que se tornar um exemplo para que situação assim não seja repetida em outras escolas do município. Nós temos aí em torno de 110 mil crianças em idade escolar e estão na sala de aula. Então, a gente não pode tratar as crianças como se fosse uma cabeça de boi que vai para lá, para cá e faz o que quer. Criança é o futuro da nossa cidade, nós precisamos tratar com respeito. Já basta o tempo que ficou, todo o tempo da pandemia, claro, que as crianças ficaram longe das escolas, né? É necessário, ficaram longe, mas agora a volta e aí sem aula de não novo, tem. Aí não dá. Não dá como que vai recuperar. Poderia ter planejado parte dessas reformas no período da pandemia, né? A gente sabe que obra surge contratempo, isso e aquilo, então não cabe
misturar a questão da obra com a questão da questão pedagógica. Plano. Claro, claro. Você imagina se todas as escolas que forem passar por obra, suspender as aulas. Eu não vejo lógica isso daí. Então, eu acho que o secretário Alex Viterali, quem os assiste como diretor, precisa tomar uma providência. E eu sou bem claro, não tomou providência, não me convenceu, nós temos que buscar outros caminhos maiores para resolver isso. O que não dá é para aceitar. É isso, Brasil. Educação em primeiro lugar. Nós temos que cuidar dos nossos pequenininhos para que a gente tenha um futuro melhor, porque o futuro é a educação. Daqui a pouquinho aqui eu vou ler mais algumas mensagens que está tendo aqui. Nós vamos para um breve... Jornalismo, entrevistas, música, esporte e entretenimento ao vivo. Eventos é aqui no Ranchito Farm. Pacotes com música ao vivo. Um deck com vista ao lado da fazenda. Espaço amplo e arejado no estilo Velho Oeste. Ideal para seu evento. Um buffet diversificado, suculento e mais amado de Guarulhos. Podendo você optar também pelo pacote à la carte. Temos também área game, espaço kids e um empório cheio de gostosuras da fazenda. Podendo incluir em seu pacote o circuito da fazenda com mais de 400 animais em um circuito totalmente coberto e confortável. Eventos disponíveis, aniversários, confraternizações, casamentos, noivados, happy hour e muito mais. Sigam as nossas redes sociais @ranchito_farm e fique por dentro do melhor espaço para idealizar o seu evento. Copertrans Guaru, Cooperativa de Transporte Alternativo de Guarulhos. Acompanhando o progresso. Acesse www.copertransguaru.com.br. Jornalismo, entrevistas, música, esporte e entretenimento ao vivo. Rede Cidade Live, o canal do povo na internet. Voltamos, Brasil, é a Rede Cidade Live, o canal do povo na internet. Eu tô rindo aqui do comentário, pessoal, é muito legal, gente. Aquela hora que eu comentei aqui só no nosso, né, das taxas aí e tal, a Cíntia Andrada, no meu não, vou descontar nas urnas, fiquem bem tranquilos. Olha aí, esperta, Cíntia, né? É o único jeito da gente, né, poder ter voz é nas urnas. Eu acho que é dessa forma, a Cíntia está correta, porque está muito comum. Você elege um representante que você espera, no mínimo, que ele lhe represente. Não é possível eu representar 100% das ideias de todas as pessoas que me deram um voto de confiança, ou seja, me passou uma procuração. Mas eu acho que precisa ter um pouco de dignidade. Você encontra aí situações de uma pessoa que foi eleito recentemente e, de um momento para o outro, muda da água para o vinho. Ou a pessoa estava doente antes ou ficou doente depois, porque isso aí não é lógica, não é coerente. Então, eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio naquelas ideias que a gente defende. As pessoas na cidade sabem quais são minhas ideias, minha coerência. Eu nunca me posicionei. Eu não sou vereador nem de oposição, não sou de situação. Eu sempre me autodeclaro independente. Aquilo que eu achar que é conveniente, vai ter o meu voto. Aquilo que eu discordo, pois pode ter certeza que não vai me convencer, do contrário, para eu mudar o meu voto por conta de caprichos ou interesse pessoal. A minha linha nesses 8, 9, já caminhando para 10 anos que eu estou como vereador, sempre foi e será pautada pela coerência. Olha, e o Renan está aprovando isso aqui. O Renan está falando, parabéns pelo programa, Renê Oliveira. Dá um abraço no vereador Laércio, um dos melhores e mais combatentes vereadores de Guarulhos. Igualmente, um forte abraço, Renan. Olha aí, é legal quando você é aí reconhecido também pela população, né?
Gente, vamos falar do negócio quente que teve essa semana aí, esse final de semana, né? Que hoje a gente já começou outra semana. O final de semana foi quente, turbulento. Eu queria que o vereador contasse um pouquinho como foi lá pessoalmente, porque a gente que estava assistindo aqui, online, a gente sentiu a adrenalina que estava lá. Parece que um dos vereadores comentaram assim, dia 7, hoje é o dia da independência dos vereadores. Eu não lembro quem fez essa fala, não sei se foi o Edmilson, alguém que comentou. Produção, o vereador, ele falou assim, deixa eu ver se eu tenho a falar. Uma das falas do senhor foi a dificuldade para o acesso nos processos administrativos aqui na cidade. E aí, o nosso nobre vereador Martelo fez... Solta aí, produção, um pedacinho do vídeo. Olha lá. A potente da era técnica, exatamente. Perfeitamente. Eu vou lá contigo. Só o senhor me convocar. Quer ir lá amanhã? A hora que o senhor quiser. Quer ir lá amanhã? Vamos amanhã lá de manhã. Tá bom? Amanhã te espero lá, Antiga Proguaru, né? 8h30 na porta. Combinado. O negócio esquentou. Ali o senhor estava reclamando ou estava falando do quê? E vocês foram onde? Renê, essa sessão que esteve na semana passada na Câmara Municipal, sessão ainda online, infelizmente, ela foi pautada pela crítica generalizada, praticamente 40%, 50% dos vereadores, incluindo até o líder de governo, aos diversos departamentos, aos diversos secretários do prefeito, que não atende os vereadores respeitosamente. E não é atender e fazer a limpeza, fazer o asfalto, fazer o tapa-buraco, não é isso. É dar uma resposta positiva ou negativa. Realmente é isso, a atenção. Então, de ponta a ponta, acredito que uns 10 vereadores se posicionaram, 10 vereadores aí da base do governo, além da minha pessoa, que já cobra bastante, o próprio Edmilson, a Janete, enfim, vários vereadores, Maurício Brinquinho, da mesma forma, se manifestando sobre esse tema. E eu tinha, dentre as questões também colocada, processos que eu tenho pedido vista. E quando, deixar bem claro, quando eu peço para acessar um olerite ou um processo de uma obra do Trevo de Bom Sucesso, eu não estou pedindo somente no meu nome, enquanto Laércio Sandes de Oliveira, pelo CPF e tal. Eu estou pedindo enquanto representante da população, seja qual for o documento público. E se tornou muito costumaz deste governo, de uns tempos para cá, a gente solicitar acesso a algum tipo de documentação, Renê, e simplesmente eles esquecerem, fazer de conta que não tem importância e fazer o juízo de valor que eles não estão ali para isso, eles estão para atender como são qualquer servidor. E isso me surgi na última quinta-feira, foi quinta-feira, falando exatamente do secretário das secretarias regionais, que atualmente é ocupado pelo secretário Bruno. Eu pedi acesso a 2 processos e, normalmente, eu sigo o que está na lei. Eu peço, faço um pedido, faço um ofício e quero que o processo venha para o meu escritório. Eu gosto de manusear o processo, eu não gosto de vir xerox, nada disso. E nem quero ficar vendo o processo lá no balcão, porque eu gosto de estudar todos os detalhes. Ocorre que já faz um mês e o processo não estava disponível à minha pessoa. Então, eu senti que, nesse tipo de situação, com base na fala dos outros vereadores, que estava e está havendo represália no dia a dia do Legislativo. Então, foi a minha insurgência com relação a isso, até disse que iria lá, e se o meu direito não fosse respeitado, as minhas prerrogativas não fosse dada a devida atenção, poderia dar até voz de prisão, porque nenhum servidor público pode extrapolar os limites da lei e não querer cumprir aquela lei. Aí estaria enquadrado no chamado abuso de autoridade, aí nós teríamos que chamar a autoridade policial e tomar providência e tal. Aí o presidente da casa, o vereador Martelo, que é sempre solícito e parceiro com os colegas, ele sugeriu de ir lá comigo, e a gente foi na sexta-feira,
Foi quando a gente estava aqui ao vivo. Nós ligamos para eles, ligamos para o Dr. Laércio Santos e ligamos para o Martelo aqui no Alerta Meu Povo. O Lucas Neves ligou aqui ao vivo. Eles não atenderam porque era o horário que eles estavam lá. E depois o Dr. Laércio Santos me mandou a foto, realmente, né? Sim, então vocês foram lá. Nós estivemos, ele me deu acesso ao processo, ficou de providenciar as cópias do processo e encaminhou hoje ao meu escritório. E agora eu vou desenvolver os estudos que eu quero, analisar, e se não tiver nada que eu veja de irregular, cumprir com o meu papel enquanto representante da população. Se eu vou tomar alguma providência ou não, é outra história, mas a gente não pode ser tolhido do nosso direito enquanto munícipe, enquanto representante da população. Então, tantas quantas vezes isso acontecer, Renê, se eu tiver que entrar na justiça, como eu já entrei, o prefeito Guti, há uns 2, 3 anos atrás, ele soltou um decreto dizendo que vários documentos públicos seriam sigilosos e nós não teríamos acesso. Eu sou o único vereador que tem uma liminar me dando acesso a qualquer tipo de documento público. Os demais vereadores, se não for atendido essa situação, terão que buscar o mesmo caminho, porque esse decreto do prefeito ele quer proibir acesso a algum tipo de documentação. Eu não aceito, não podemos aceitar, porque eu estou lá advogando, entre aspas, em favor da população. Então, eu acho que a nossa prerrogativa precisa ser respeitada. E o bate-boca dentro da Câmara, na última quinta-feira, foi por conta disso. A falta de respeito, a falta de hombridade no atendimento por parte de alguns secretários face aos vereadores. Não que o vereador é melhor que ninguém. O vereador ele tem que ser respeitado porque ele representa uma grande maioria que é a população, que nos elegeu para ser bem representado. Então, nós temos que fazer o nosso papel bem e não simplesmente deixar ser manipulado por qualquer servidor que esteja lá fazendo o papel de secretário. Ainda bem, foi atendido e a fiscalização continua. Não pode parar. Não pode parar. E vamos, gente, para a pergunta que não quer calar. Vereadora, a gente sempre fala aqui com os nossos internautas, anos de eleições, né? A gente tem que ficar atento. Vai vir vários navegantes aí, né? Vocês me entendem, de fora, para vir agariar os votos aqui e convencer a população aqui dentro da cidade. Depois é só no nosso, porque não vem nenhuma emenda para a cidade. A pessoa vem aqui só na época de eleição e, partiu, um abraço. Eu queria que o senhor falasse com os nossos internautas qual que é a importância de elegermos candidatos aqui da nossa cidade. É a importância de você ter um representante, tanto na Assembleia Legislativa, que seria a Câmara Estadual, vamos assim dizer, como a Câmara Federal, elegendo os deputados federais da cidade. Você permite que estes parlamentares eles tenham condição de representar a cidade e buscar as melhorias para a cidade, como você bem disse, a emenda, que seria dinheiro que o governo do Estado dispõe, dinheiro que o governo federal encaminha para a cidade, como frequentemente o nosso deputado Eli Corrêa tem feito e anunciado emenda para o Hospital JJ, para o Estela Maris, para a questão do esporte, enfim. Esse é o papel que os diversos deputados têm feito e, na medida do possível, a gente sempre está orientando, falando para a população, vamos eleger representantes da cidade, mas que sejam ou tenham vínculo com a cidade. Na última eleição para deputado federal, por exemplo, nós tivemos um deputado federal que teve 50 mil votos na cidade. Ele nunca esteve na Praça Getúlio Vargas, nunca esteve no gabinete do prefeito, ele não sabe onde são os principais pontos turísticos da cidade de Guarulhos. Então, quem perde com isso é você. Então, nesta eleição, eu tenho dito nos diversos programas por onde eu passo, vamos ficar atento aos candidatos que são da cidade e que podem estar ajudando a cidade, porque são daqui e querem o melhor onde esses candidatos vivem, e não simplesmente receber um pedido de voto de alguém que veio lá do interior, passando por aqui e não conhece a nossa realidade. Então, é esta preocupação que a gente tem, e não dar as costas para esse momento de nova eleição que nós teremos pela frente, porque se eu quero o meu bem, se você quer o seu bem, é procurar votar bem na próxima eleição. E fica mais fácil da gente cobrar também, viu, população? Com toda certeza. Fica muito mais fácil a gente cobrar. O senhor vem como candidato?
O senhor é um pré-candidato? O partido tem conversado comigo e eu tenho analisado, muito que provavelmente eu venho a estar pré-candidato e, se tudo der certo, ser candidato nas próximas eleições. É isso, produção. Solta o vídeo aí do vereador Laércio Sandes. Vocês podem também seguir aí nas redes sociais do Dr. Laércio Sandes, nas redes sociais. E a gente pegou um vídeo... Esse é o espaço social lá, né, doutor? A gente faz um trabalho paralelo, né, Renê? Além do mandato, que é o papel preponderante de fiscalizar, a gente faz algum trabalho social na região do Taboão, procurando ajudar algumas famílias que precisam orientar seus filhos, suas filhas e propiciar a alegria de momento para os nossos jovens. Olha aí que legal, bastante capoeira. A população precisa se envolver mais, né, nesses trabalhos sociais e a gente tem que valorizar os vereadores e deputados, pré-candidatos aí, que já fazem esse trabalho na nossa cidade. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, doutor Laércio Sandes. Está aberto aqui quando o senhor quiser vir. Para quem fala aí que é posição, oposição, eu sou igualzinho o doutor Laércio Sandes. Não tem essa de posição, de oposição. Nós somos o povo, ok? Aqui é o canal do povo na internet. Está aberto para quem é posição, para quem é oposição, para quem é em cima do muro, para quem é debaixo do muro, para o povo em geral. Não tem participação certa. Todos têm a porta aberta aqui na Rede Cidade Live, que é o canal do povo na internet. Muito obrigado, doutor. Renê, eu agradeço a você a oportunidade. E é isso mesmo, nossa população não tem esse negócio de lado direito e esquerdo. Nós queremos qualidade de vida e é isso que eu luto, isso que nós temos que lutar. Agradeço o espaço do seu programa, sempre que convidado estarei aqui, sempre dentro de uma mesma linha de coerência, discutindo os assuntos da cidade, que é isso que a gente quer. Qualidade de vida, mais oportunidade, mais emprego, mais negócio e melhorando a vida de todos. É esse o meu propósito, para isso que eu estou vereador. Muito obrigado a todo o seu público e uma boa noite a todos. Obrigada, vereador. Siga aí o vereador nas redes sociais. Põe aqui, produção, a rede social do vereador. Você que quer aí, aqui, ó, Facebook, Dr. Laércio Sandes. E também no Instagram, @Laércio Sandes. Acompanha aí o dia a dia do vereador, porque ó, a equipe é top lá nas atualizações, viu? Grande beijo, meninas aí da comunicação do vereador, né, da assessoria. Obrigada pela atenção. Eu friso mesmo, porque algumas assessorias aí dá trabalho, viu, Brasil, para fazer com que a gente tenha esse contato aqui com o vereador. Acontece que eu acho que é mais culpa do vereador, né, do que da assessoria. Vereadores, sejam mais acessíveis, ok? Um grande beijo para vocês. Compartilhe a live para que esse bate-papo chegue em outras pessoas e esclareça aí diversos pontos que aqui foram discutidos, ok? Nos encontramos amanhã, às 8 horas da manhã, aqui no Rede Cidade News. E daqui a pouquinho tem Esporte Show com Ailton C9. Um grande beijo. Rede Cidade Live, o canal do povo na internet. Tchau, gente! Foi uma honra, um prazer enorme. Agradeço mesmo. Aqui, pode contar com outras oportunidades também. Alô, esportistas da cidade de Guarulhos, de São Paulo, do Brasil e do mundo. Se segura, malandro, pois malandro que é malandro não se estoura. Se segura, malandro. Rede Cidade Live, o canal do povo na internet.